Pastor Flávio. Bom dia, gente. Bom dia. Graças a Deus. Eu sou carioca, para quem não sabe, estou na minha terra e, obviamente, usufruindo do privilégio de poder estar aqui com vocês, que têm feito um excelente trabalho. A verdade é que todos aqueles que se dispõem a fazer a obra de Deus são chamados para algo excelente. Deus não chama ninguém para algo que não seja menos do excelente. A excelência, ela não é medida por aquilo que eu julgo ou não ser excelente. A excelência está ligada ao cumprimento do chamado e do propósito pelo qual Deus me separou. Deus chamou pessoas para a excelência do seu ministério. E é por isso que eu tenho certeza de que se você está aqui, você tem feito algo excelente. Porque foi-lhe confiado uma mensagem excelente, foi-lhe confiado um propósito excelente para que você cumpra cabalmente, como Paulo escreve a Timóteo, o seu ministério. Ministério ele precisa ser cumprido cabalmente, integralmente, do início ao fim. Privilégio de poder estar aqui com o querido pastor Philip, com o Renê, e ver o que Deus tem feito através da vida deles. Eu conversava um pouquinho do caminho onde estou hospedado para cá, e depois que chegamos, sobre a visão que Deus tem dado a ele para a expansão do reino, sobre a escola Legacy, por aquilo que o Senhor tem dado a ele como estratégia, e que bom é saber de que pessoas como ele têm se disponibilizado a serem canais de Deus para ajudar a igreja no Brasil. Nós precisamos uns dos outros, você sabia disso ou não? Nós precisamos uns dos outros. Quem é mais velho de igreja aqui deve lembrar de uma música que diz assim: eu preciso de você, você precisa de mim. Lembra dessa aí ou não? Nós precisamos de Cristo até o fim. E aí tinha aquela parte assim que eu não entendi até hoje, né? Sem tremer, sem vacilar. Aí entra a veia pentecostal. Mas nós precisamos uns dos outros. Uma manhã como essa muda o seu espírito. Só de você estar ao redor da mesa com alguém, tomando café, falando sobre coisas relacionadas ao reino, esse networking é extremamente importante. E somos gratos à ARC que tem chegado ao Brasil com esse objetivo, de trazer pessoas para que haja essa comunhão e através da troca de experiências e através de ferramentas que nos são apresentadas, possamos desenvolver aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Vamos ficar de pé? Eu quero compartilhar de uma forma muito sucinta algo que está no meu coração para o seu coração. Nós vamos à carta de Paulo aos Gálatas. Eu vi alguns colegas aqui queridos, vi o pastor Tiago Coelho, vi o Adiel, que orou aqui. Adiel, assim como eu, é filho, segunda geração de pastores nazarenos. Eu sou da igreja do Nazareno em Campinas. E é bom ver gente querida, e espero que, se eu não vi você e não reconhecer, espero que a partir de hoje nos vejamos mais frequentemente. Amém. Gálatas capítulo 1. Nós vamos ler um versículo apenas. Nós vamos ler o verso 10. E eu gostaria de fazer uma reflexão sobre esse texto que o apóstolo Paulo escreve nos minutos que temos nesta manhã. Diz assim o texto, eu leio da Nova Versão Transformadora. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Vamos ler de novo? Leia aí na sua versão, mas eu queria que você lesse audível. Não precisa, obviamente, ler audível para muito alto, mas para você se ouvir. Tá bom? Vamos juntos. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai,
eu te dou graças por esse tempo tão especial, onde teus servos e servas se reúnem para esse tempo de comunhão, de adoração e agora de meditação na tua palavra. Obrigado por aquilo que a ARC já tem realizado aqui no país. Pedimos que o Senhor faça com que essa obra floresça e que seja fonte de ajuda, de socorro para milhares e milhares de pastores nesse país. Ajuda-nos agora nesse tempo diante da tua palavra, que o nosso entendimento esteja aberto e que possamos receber tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nesta manhã. Oramos no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Assente-se aí, por favor. Quem conhece, e eu espero que você conheça, o suficiente sobre o ministério do apóstolo Paulo, você sabe que o seu chamado se dá de uma das formas mais extraordinárias possíveis. Paulo era um homem intenso. Pessoas intensas seguem intensas, independente do caminho que estão seguindo. Normalmente, pessoas intensas são sempre intensas. Eles mergulham de cabeça em tudo aquilo que fazem. Talvez você se identifique com essa intensidade. E normalmente pastores são pessoas intensas. Eu me lembro que quando comecei o ministério, eu ouvi um pregador, desses pregadores simples, na rádio, onde eu achei interessante a explicação dele, dentro da sua simplicidade, mas com muita sinceridade, que ele dizia assim: Deus não gosta de lerdo, Deus não chama gente lerda. E é verdade, Deus não chama lerdo, Deus chama gente que é intensa. Deus chama pessoas que têm dentro delas um perfil de liderança. É assim que eu creio. Deus não nos chama à toa. Deus não nos chamou porque não tinha mais ninguém para chamar. Deus chamou você de forma intencional, porque Ele acredita em você e que você tem as características necessárias para cumprir aquilo que Ele tem lhe confiado. Assim era com o apóstolo Paulo, intenso. Como um perseguidor da igreja, ele o fazia de forma intensa. E a sua conversão, que nos é narrada no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, se dá em meio a essa intenção, essa maneira intensa do apóstolo. Ele estava indo buscar algumas cartas, porque ele havia consentido na morte de Estevão. As pessoas colocaram as suas vestes aos pés dele, ele era o guardador de vestes, enquanto apedrejavam Estevão. E ele, intenso, agora, indo para Damasco, vai buscar cartas que lhe dessem autoridade para lançar na prisão aqueles que eram os primeiros cristãos. Até que o seu encontro com Jesus se dá de uma maneira poderosa. Ele, no caminho, o Senhor se manifesta a ele é confrontado, dizendo: por que você me persegue, Paulo? Por que você me persegue? E ele fica cego alguns dias, até que um homem chamado Ananias é enviado até a casa em que ele estava, na rua direita, sobre a seguinte alegação: olha, você vai lá, vai orar por ele, porque esse homem vai ser separado, foi separado para ser pregador do meu evangelho, apóstolo para os gentios, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer por causa do meu evangelho. E Paulo, depois da sua experiência, sabemos, inclusive, nesse próprio texto que lemos, que ele se afasta durante 3 anos e meio, num tempo de imersão em Deus, na sua própria experiência com Deus, sendo preparado pelo próprio Senhor para cumprir o ministério que lhe havia sido chamado. E dentro dessa intenção de Paulo, de sempre buscar cumprir aquilo que Deus havia o chamado a fazer, ele encontra no caminho algumas distrações, não na sua própria vida, mas na vida da igreja como um todo. E, infelizmente, esse tipo de distração continua ainda presente nos nossos dias. Nós podemos
ficar distraídos na nossa jornada ministerial, sendo superativos, fazendo coisas até mesmo relevantes, mas que fogem do propósito central por aquilo que fomos chamados. Se nós não cuidarmos, nós podemos permitir com que o hiperativismo da vida como um todo e a agenda imposta, até mesmo pelo modismo de certas épocas, nos tirem do propósito central para aquilo que fomos chamados. Portanto, quando Paulo agora escreve aos crentes da Galácia, essa é uma carta para uma região toda. E eu sou apaixonado pelas epístolas paulinas, porque Paulo, em cada uma delas, deixa claro de que ele estava firme no cumprimento do seu chamado e do seu propósito. O dia em que você perder o senso do seu propósito, seu chamado começa a correr risco. Vou repetir, para você nunca mais esquecer. O dia em que você perder o senso do seu propósito, seu chamado começa a correr riscos. Paulo escreve isso aos Coríntios, e você deve conhecer o texto, quando ele escreve na sua primeira carta, no capítulo 9, quando ele diz que assim como um atleta, ele luta não sem meta. Ele não lutava desferindo golpes no ar, mas ele dizia: uma coisa eu faço. Eu faço. Nós temos diante de nós alvos, projetos, metas. O propósito deve ser aquilo que mantém o nosso chamado intenso. E nesse versículo que lemos, Paulo faz uma reflexão com as pessoas que são alvos dessa carta, mas eu tenho por certo também de que é uma autorreflexão. Ele faz duas perguntas. E essas perguntas precisam ser respondidas todos os dias por cada um de nós no chamado ministerial. As perguntas estão claras, e eu não quero aqui revelar nada de que talvez você já não o conheça no próprio texto, mas eu quero ajudá-los nesta manhã a renovar, quem sabe, o seu senso de propósito e chamado. As perguntas são essas: eu estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que eu estou tentando procurar a aprovação de Deus? As perguntas, elas são dentro do mesmo contexto, mas elas são ambíguas. Normalmente, a aprovação de Deus nem sempre está vinculada à aprovação dos homens. E nem sempre a aprovação dos homens está alinhada com a aprovação de Deus. Você pode receber aplauso dos homens, mas não receber aplausos de Deus. E você pode estar recebendo aplausos de Deus e cara feia dos homens. O que precisa estar claro é qual é esse senso de propósito, da intenção pela qual Deus te chamou. Quais são as nossas motivações? Por que você está aqui hoje de manhã? Por que você faz aquilo que está fazendo? Por que você está hoje à frente de um trabalho, de uma igreja, de um ministério? Por quê? Quais são as suas motivações? Cada um de nós tem a sua história, eu tenho a minha. Eu durante muito tempo trabalhei no meio secular numa multinacional. Meu chamado se deu muito cedo. Eu tinha 16 para 17 anos, mas eu fugi do meu chamado ministerial, porque meu pai já era pastor, e eu falei, é um momento difícil, a igreja ainda muito pequena, não havia tantas facilidades como hoje nós conseguimos encontrar, até mesmo pelo avanço da tecnologia, pelo crescimento da própria igreja no Brasil. Uma reunião como essa aqui, 50 anos atrás, era, meu irmão, era ouro, não tinha. Aqueles aqui que têm um pouquinho mais de km rodado no ministério, hão de concordar de que reuniões como essas eram raríssimas. Era um congresso aqui, outro acolá, que era oneroso e você não tinha condição de ir. Pastores pobres viviam isolados, sem muito recurso, e eu crescendo dentro daquele contexto, pensei comigo mesmo, estou fora, vou arrumar outra coisa para fazer.
E fugi do meu chamado desde cedo. Mas quem Deus chama, não adianta fugir. Uma hora ou outra, Ele te pega. Até que eu estava bem mesmo, no sentido financeiro, no sentido de cumprimento, de trabalho, e Deus me chamou. E quando Ele me chama novamente, eu abri mão de tudo, abri mão da minha empresa que eu trabalhava, abri mão de um bom salário, abri mão de uma carreira e mergulhei no ministério pastoral de cabeça. Mas o que me fez mergulhar foi as motivações as quais claramente se tornaram evidentes diante dos meus olhos. Muito paralelo com aquilo, e óbvio que eu não estou tentando me colocar no mesmo nível, mas apenas mais ou menos traçando um paralelo sobre a mesma experiência que o apóstolo Paulo tem, de deixar com intenção, com intensividade, aquilo que ele fazia, para agora com intensidade fazer outra coisa. E eu abri mão e saí, mergulhei de cabeça. Desde muito cedo mergulhei de cabeça, porque eu entendia muito claramente as motivações que me levavam a fazer aquilo que Deus estava me chamando a fazer. As minhas motivações. Quais são as suas motivações? O que te leva a ir todos os domingos para o púlpito de uma igreja? O que te leva a estar envolvido no ministério durante a semana? O que te leva? É a paixão pelo chamado? É a paixão por almas? É cumprir o seu chamado? Quais são as suas motivações? Eu tenho descoberto na caminhada ministerial de que o que nos move e o que nos dá direção são as nossas motivações. Nem sempre nós vamos ter um cenário ideal a nosso favor, mas nós precisamos manter sempre acesa a chama da motivação no nosso coração. Num tempo como esse, onde a igreja passou por um chacoalhão, a pandemia colocou a igreja diante de novos desafios. O desafio de descobrir como ser igreja nesse tempo diferente, aonde a gente fazia as coisas até então de uma forma quase que tradicional. Você chegava, sabia como ia ser o domingo, você organizava a semana, o culto, e de repente não pode se reunir presencialmente, não pode se mais cumprir com a agenda da semana, e todo mundo é empurrado para dentro de casa, e você que estava acostumado, quase que no piloto automático, a desenvolver o seu ministério pastoral, se viu diante do desafio de aprender a pastorear de novo. Eu não sei você, mas eu tive que aprender a pastorear de novo, de um jeito diferente. Até porque se você não aprender a pastorear de novo, de um jeito diferente, você vai ficar para trás, hein? Se você não aprender a fazer uma leitura desse tempo novo, você vai ficar para trás. E infelizmente, muitos já têm ficado para trás. Dentro desse propósito de motivação, Paulo faz essa pergunta: qual é o meu chamado? Qual é aquilo que me leva a viver o que Deus tem me chamado a viver? E na vida espiritual, assim como no ministério, essas motivações sobre chamado, sobre propósito, sobre estratégia, elas caminham quase que juntas. E eu queria aqui, dentro dos minutos que me deram, obviamente, compartilhar com você alguns pontos que não podem ser negociados para que você cumpra o seu ministério com excelência e com senso de propósito. E se você puder anotar em algum lugar, eu preciso muito que você o faça, porque eu tenho certeza que vai lhe ser útil, porque me tem sido útil, já nesses 27 para 28 anos de ministério pastoral que eu faço esse ano. Uma coisa que Paulo jamais negocia, e dentro dessa pergunta que ele faz, ele encontra facilidade para responder,
era o senso claro do seu chamado. Um senso claro do seu chamado. Primeira coisa que você precisa ter para cumprir com propósito e com intensidade aquilo que Deus te separou para fazer é clareza do seu chamado. Eu preciso entender e ter clareza no meu coração que foi Deus quem me chamou. Foi Deus quem te chamou. Deixa eu dizer para você que está aqui e ouvindo essa palavra, jamais caia no engano das trevas de achar que você está fazendo algo que não foi chamado a fazer. O chamado precisa ser a chama que jamais se apaga no nosso coração. Eu me lembro como hoje, o dia em que Deus me separou para o santo ministério. Eu preciso ter essa chama acesa. Porque o senso de propósito, ele me remete lá atrás, aonde Deus me tira de um contexto para viver o seu propósito. E esse senso de chamado precisa estar claro. Quando olhamos para o Antigo Testamento, talvez a figura que mais nós consigamos nos identificar é com a figura do rei Davi, um pastor de ovelhas, que tem a visita de um homem chamado Samuel na sua casa, aliás, na casa do seu pai, no qual ele havia ido para ungir aquele que seria o novo rei de Israel. Mas dentre aqueles que estavam ali como supostos candidatos ao posto, Davi não estava. Mas aí Deus manda chamar um menino que estava cuidando do rebanho de seu pai. E quando o menino entra, quem conhece o texto vai saber de que quando ele entra, Deus diz para Samuel: é esse, pode deitar azeite na cabeça dele, porque ele é que vai ser ungido como o novo rei de Israel. É fato de que entre o momento em que o azeite é derramado na sua cabeça, até o momento em que ele consegue unificar o trono de Israel, porque primeiro ele se transforma como rei de Hebrom, depois é que ele vira rei de todo Israel. Há um intervalo grande de perseguições, de lutas, de frustrações, de cavernas. Mas em todo momento, pode ter certeza, se havia uma convicção clara no coração de Davi, era do senso de chamado claro que havia sido derramado sobre a sua vida. No meio da nossa caminhada, haverão percalços, haverão dias difíceis, haverão dias em que as circunstâncias vão querer nos convencer de que a gente está fazendo coisas que a gente não devia estar fazendo, mas é nessa hora que você precisa sentir o azeite na sua cabeça mais uma vez. E se lembrar, eu me lembro do dia em que um pastor pregou uma mensagem, e no apelo eu saí do meu lugar e fui ao altar, e o Espírito Santo falou comigo, e a partir daquele dia eu senti claramente a voz de Deus me chamando e me separando para o santo ministério. Você não pode permitir com que essa chama do chamado se apague no seu coração, meu irmão e minha irmã. O chamado de Deus ardendo no meu coração. Paulo tinha isso claro. Paulo sabia quem o havia chamado. Ele sabia que não era uma aventura pessoal. Ele sabia de que não era algo que havia sido construído na sua cabeça. Jesus havia se manifestado a ele. Meus irmãos, Jesus se manifestou a nós também. Deus te chamou. E Ele te chamou pelo seu nome. E você precisa ter essa força, que eu chamo de força matriz para o ministério, que nos dá sustentação para os dias difíceis da caminhada ministerial. Porque nem sempre nós vamos receber a aprovação dos homens. Se você quiser jogar para a torcida, você vai criar problema. Mas enquanto você estiver fiel ao seu chamado, pouco importa por vezes os que as pessoas estão dizendo ou julgando.
O importante é você saber, eu estou sendo fiel àquele que me chamou. Você precisa ser fiel ao seu chamado, a não negociar o seu chamado. Não há pastor que não enfrente provas. Paulo chega a dizer que havia tremores do lado de fora e temores do lado de dentro. Problemas, todos nós temos. O que não tiver, atire a primeira pedra. Dentro do seu conceito, dentro do seu contexto. Às vezes você olha para alguém que está vivendo um ministério que você julga ser o ideal para a sua vida. E você diz, isso aí não tem problema, isso aí é só uma maravilha, isso aí é só foto bonita, isso aí só posta foto de igreja cheia, isso aí está voando, hein? Sabe de nada, inocente. Todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos os nossos desafios, mas o que nos deve levar ao terreno comum é o nosso senso claro de chamado. Eu vos escolhi, Jesus diz, eu vos designei para que vades e des fruto. Eu vos escolhi. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu te escolhi. Foi Jesus que te chamou, meu irmão. Jesus te chamou. Você precisa sair daqui hoje de manhã dizendo, eu fui chamado por Deus. Você precisa sair daqui hoje assim. Você não precisa sair daqui dizendo, vou voltar para a igreja, eu vou cumprir o meu trabalho. Nós não somos até aqui dentro do contexto da igreja brasileira e da maneira como a lei trabalhista enxerga o pastor, porque não sei se você sabe, pastor não é considerado sequer uma classe profissional no Brasil. Não é um sacerdócio. Tanto é que se pastor tenta fazer qualquer tipo de vínculo trabalhista, pedir direito, entrar com ação, se lasca. Porque é sacerdócio. Entende-se que o sacerdócio você devia estar fazendo até era de graça. Sacerdócio. Você não pode estar indo trabalhar, porque você não, eu tenho que falar, porque eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar, se eu não for pregar, se a igreja não for para frente, eu não tenho como pagar minhas contas, se a igreja não for para frente, eu não tenho como pagar as escolas dos meus filhos. Se você está com essas dúvidas na sua cabeça, é hora de você rever o seu chamado. Nós não fomos chamados para essas coisas são consequências naturais de quem está fazendo a obra de Deus. Mas a chama que deve ser o dinamite, o dínamo no coração de cada um de nós, é o chamado de Deus. Eu fui chamado por Deus, eu vou fazer a obra de Deus, eu ponho a mão no arado e não olho para trás, e enquanto eu cumpro o meu chamado, Deus me abençoa. É assim que funciona, gente. Cumpra o seu chamado e a bênção de Deus vai te acompanhar. Paulo tinha certeza do seu chamado. Segunda coisa que o apóstolo Paulo tinha, que ele busca responder dentro dessas perguntas, porque ele fala de objetivo. Objetivo, final do verso 10 é, se o meu objetivo fosse agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Quer dizer que Paulo tinha um objetivo, alvo. E o que o ajudava a manter-se fiel a esse alvo era um compromisso. Pessoas que são chamadas são pessoas comprometidas. Não existe chamado que não envolva compromisso. O chamado, um homem de Deus, ele é homem de Deus. Uma mulher de Deus é uma mulher de Deus. Ele não é parcialmente de Deus, ele não é enquanto está na igreja de Deus, ele é de Deus o tempo todo. Compromisso. Paulo escreve a Timóteo dizendo, nenhum soldado se envolve com as coisas deste mundo. Antes o seu prazer está em satisfazer a vontade daquele que o arregimentou. Em outras palavras, nós não temos agenda pessoal, nós seguimos a agenda de Cristo. Compromisso com a palavra, compromisso com o reino, compromisso com a igreja do Senhor Jesus.
Paulo tinha claro isso. Ele faz questão de orientar a Timóteo como ser um pastor segundo o coração de Deus. Timóteo, aprenda uma coisa: nós não somos iguais aos demais. Pastor, meu irmão, é um bicho meio estranho, hein? Pastor é um bicho meio esquisito, ele é meio alienígena. Porque a nossa agenda é outra, os nossos valores são outros, a nossa visão é outra, a nossa paixão é outra. Paulo era um homem comprometido. Um ministério pastoral só floresce na medida do seu nível de comprometimento com as coisas de Deus. Quanto mais comprometido com a palavra, mais o seu ministério vai florescer. Seja fiel à palavra, mergulhe na Bíblia, fuja de invenções que buscam agradar pessoas, atrair multidões. A boa e velha mensagem da cruz continua sendo a mais poderosa para atrair o pecador. Paulo era comprometido, ele dizia: ai de mim se não pregar o Evangelho. Compromisso com o Evangelho. Nós precisamos ser homens e mulheres comprometidos com o Evangelho de Cristo Jesus. Neste própria epístola, Paulo chega a ponto de dizer: se alguém vier e apresentar um evangelho diferente do que esse que nós vos temos pregado, seja amaldiçoado. O nosso compromisso é com a verdade bíblica. Um homem de Deus é um homem comprometido com a palavra de Deus. Não são com os modismos, não são com as técnicas. Meus irmãos, toda ferramenta, ela é útil para o crescimento, contanto que ela esteja alinhada com a palavra. A gente usa de tudo, como eu disse. Você precisa aprender a ser pastor nesse novo tempo, usar rede social, transmissão. A gente tem que fazer agora uma série de coisas e adaptações. Lá na igreja nós investimos só nesse começo de ano quase R$500 mil só comprando equipamento novo. Comprando equipamento novo, câmera, transmissão, não sei o que, uma fortuna. O dólar disparou, já era caro. O dólar disparou, ficou mais caro ainda. Mas, meus irmãos, todas essas ferramentas que são úteis, são importantes, são necessárias, perdem o seu valor se aquilo que você está apresentando através delas não é o Evangelho. Paulo era comprometido com o Evangelho. Paulo era comprometido com a palavra. Paulo era comprometido com o estilo de vida de santidade. Meus irmãos e irmãs, o DNA de um homem de Deus é uma vida de pureza e santidade. Nós temos que ser gente santa, pura, não contaminadas com as coisas desse mundo. Aonde você passar, na sua comunidade, ao ministrar para as famílias que lhe foram confiadas, se há algo que as pessoas precisam falar a seu respeito, não é o quanto você prega bem, não é o quão simpático você é, mas é quando você entrar, possam dizer de você: ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus, ali vai uma pessoa que vive integralmente, cabalmente a vida de Cristo em tudo que Ele faz. Quando eu vejo Ele passar, quando ela entra, eu vejo Jesus. Irmão, essa autoridade, quando está sobre a vida de um ministro, ninguém segura. Você precisa ter compromisso com a vida de pureza e santidade, nas pequenas coisas, não apenas quando você está na sua performance pública, mas quanto mais ainda você estiver no secreto da sua casa, sozinho, talvez indo para um lado e para o outro, mas que a sua presença sempre viva na presença de um Deus santo.
Paulo era comprometido com a pureza, com a santidade, com a mensagem de santidade. Paulo ensina-nos e exorta-nos a sermos homens e mulheres comprometidos com a santidade. Mas tudo isso também envolve compromisso com a igreja. Eu preciso também ter compromisso com a igreja. Vivemos um tempo hoje de uma geração sem compromisso. Ninguém tem compromisso mais com nada. As pessoas mudam de placa, mudam de igreja, mudam de líder, vira uma confusão. Eu preciso ter compromisso com a igreja maior, que é Cristo, mas nas multifacetas que essa igreja representa, nos seus milhares e milhares de pontos espalhados ao redor do mundo. Eu preciso ter compromisso com a igreja. Você não vai ver, ao estudar o nascimento da igreja, nenhum tipo de conflito quanto ao compromisso com a igreja. Pelo contrário, os apóstolos, os primeiros discípulos, eram fiéis à igreja. Você precisa ser fiel à igreja. Se você não for fiel à igreja que te deu a oportunidade para ministrar, você estará reproduzindo um tipo de liderança igual ou pior do que isso. Fidelidade. Eu nasci na mesma igreja, criado na mesma igreja, sou pastor da mesma igreja, não obviamente do mesmo lugar, mas como eu digo igreja, eu digo denominação. Isso não quer dizer que se um dia Deus disser assim, momento aqui acabou, estou te levando ali a colar, você vai servir porque o reino é um só. Mas enquanto você estiver no lugar aonde Deus te colocou, seja fiel à igreja, seja fiel àqueles que estão sobre a sua vida, mas também seja fiel aos seus liderados, porque às vezes nós exigimos lealdade e fidelidade dos outros, mas não temos a mesma moeda de troca para oferecer. Paulo era um homem comprometido com a igreja. Terceira coisa, a primeira delas qual é? Chamado. Pastor, que hora que acaba aqui? Só me fala porque eu não vi que hora começou. Aí eu vou. A gente faz vigília, alguém pede um espetinho ali e a gente, pronto. Segunda coisa, compromisso. Terceiro, você tem que manter acesa a chama do Espírito Santo no seu coração. Meu irmão, não existe nada mais frustrante do que tentar fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. Jesus faz questão de alertar os discípulos, antes de ser assunto aos céus, sobre o risco que eles corriam em se meter a fazer qualquer coisa sem que antes do alto recebessem poder. Ele disse, vocês não saiam daqui, não se metam a fazer nada sem que antes do alto venha o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito. Até que um dia, Atos capítulo 2, eles estavam orando, unidos, perseverando em oração, quando de repente, um som como de um vento impetuoso enche o lugar onde eles estavam. Línguas como de fogo são distribuídas sobre a cabeça de cada um deles. Eles se põem a falar em outras línguas, bênção, fogo, Pentecoste. Mas meu irmão, fogo, vento, Pentecoste só vem com um propósito: pregar o Evangelho. Eles saem pelas ruas de Jerusalém, e as pessoas que ali estavam participando das festividades da ocasião começam a ser impactadas pelo poder do Espírito Santo através da vida da igreja. Ouvia-se falar das maravilhas de Deus no seu próprio idioma. Era Deus manifestando a sua graça, o seu poder através da boca de um povo cheio do Espírito Santo. Pedro se levanta e prega uma mensagem tão ungida, tão poderosa, que
3.000 são batizados num só dia. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu nunca tive. Já imaginou? Num culto, Deus te toma de um jeito que você começa a pregar. E ao pregar, era como se o próprio Deus falasse com as pessoas. E o movimento foi tão grande que 3.000 batizados. Eu não sei onde eles batizaram esse povo. Deve ter pego tudo que é tanque, que alimentava a ovelha. Bota água nele aí, joga água nele ali. Joga 3.000 batizados. Foram ao tanque de Siloé, sei lá onde eles foram. Quem já teve Israel sabe que é cheio de tanquinho aqui e acolá. Molha esse pessoal, água neles. Mas por causa da chama do Espírito Santo. João Wesley, o pai do metodismo, bem, deram esse nome a ele, porque ele mesmo nem sabia que estava fundando o metodismo. Depois é que fizeram, não, ele é o pai do metodismo, mas ele mesmo nunca concordou com a ideia. Mas ele dizia o seguinte: eu me coloco em chamas, e o povo vem me ver queimar. Você precisa todos os dias buscar lenha nova para o seu coração. Ah, meu irmão, não tente fazer nada na sua própria força. Não tente fazer nada na sua própria eloquência. Não tente fazer nada com estratégias de marketing. Tudo é válido. Nós temos que usar tudo isso. Nós usamos, eu uso. Um propósito como esse da ARC é uma estratégia. Mas, meu irmão, se não tiver fogo do Espírito Santo nesse negócio, nós vamos ficar aqui reunindo, nós vamos tomar café, e é só o que vai acontecer. Agora, se o fogo do Espírito Santo tiver sobre a sua vida, queimar a seu holocausto, o seu altar, consumir toda a sua vida, ninguém pode deter o que Deus vai fazer através da sua vida. Fogo do Espírito, chama do Espírito, é o fogo do Espírito. Meu irmão, é o coração em chamas que faz do pastor o que ele é. Não existe nada mais triste do que um pastor com um coração apagado. Você só vê cinzas, só fumega. Um dia ele já pegou fogo, um dia Deus já usou, um dia ele já... Hoje, sabe quando você termina o churrasco? Sabe o churrasco? Aí fica só aquela cinzinha branca, aquele negócio que não serve para assar a carne, porque já não tem o calor necessário. Mas também não serve para jogar fora. Aí fica aquele negócio, porque tem que esperar esfriar. Não é nenhum nem outro. Irmão, você precisa ser aquele momento do churrasco, que você tem que andar sempre com um copinho de água do lado. Porque de repente a chama começa a subir tanto, que você tem que jogar uma aguinha assim embaixo. O homem está pegando muito fogo. O homem está pegando. Você precisa ser homem do fogo. Homem do fogo. Busque a Deus. Paulo era comprometido com o Espírito Santo. O Espírito Santo. Não existe método mais frutífero para o ministério do que a chama do Espírito queimando no peito de um pregador. Não existe. E se você der os outros recursos, aí é que ninguém segura. Agora saiba de uma coisa, Deus sempre vai colocar os recursos, todas as parafernálias, que assim a gente usa de uma forma mais simples, para se referir. Deus vai colocar essas coisas sempre na mão de gente com o coração em chamas. Coração em chamas. Minha oração para você hoje de manhã é que você saia daqui em chamas para Deus. Que você suba no púlpito da sua igreja com um compromisso. Eu não posso subir para pregar enquanto meu coração não estiver inflamado do Espírito Santo. Eu tenho que subir para falar apaixonadamente, apaixonado pelas almas, pelos pobres, pelos necessitados, pelo mundo perdido. A igreja precisa de homens e mulheres apaixonados pelas almas perdidas.
E isso só quem pode nos dar é o fogo do Espírito Santo. Em nós mesmos, nós não temos essa tendência, meu irmão. Quem precisa colocar isso em nós é o fogo do Espírito. Quarto lugar para a gente terminando. Caráter. Paulo era um homem que tinha clareza de que o ministério só poderia ser desenvolvido com caráter. O fruto da santificação é um coração inclinado para Deus. E o que determina esse tipo de conduta é o que é refletido na sua vida como um todo. Você precisa ser um homem de caráter, uma mulher de caráter. Gente, que quando alguém cita o seu nome, as pessoas dizem, é gente séria. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade com essa dicotomia que é feita entre fogo do Espírito e caráter. Você não encontra isso na Bíblia. A gente encontra em alguns lugares por aí, mas na Bíblia não. As duas coisas sempre caminham juntas. Homens cheios do Espírito Santo são homens de caráter. É gente séria. Ele não é só inflamado no altar, mas ele é um bom marido. Ele é um excelente pai. Ele é um bom cidadão. Ele é alguém que a sua voz é ouvida sempre com temperança. Ele é alguém sábio. Ele é imparcial. Seus relacionamentos são sinceros. É alguém de caráter. Caráter. Tanto é que Paulo escreve a Timóteo: procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Aí depois ele diz, e que maneja bem a palavra da verdade. Mas nós precisamos ser gente de cara limpa. Cara limpa. Em que a nossa vida antigamente a gente dizia um livro aberto, né? A minha vida é um livro aberto. Hoje a minha vida é um telefone desbloqueado. Não tem senha. Qualquer um pode pegar. Qualquer um pode pegar. Minhas filhas têm acesso ao meu telefone, minha esposa tem acesso ao meu telefone. Esses dias um amigo me ensinou, quando eu digo esses dias, já faz algum tempinho, ele diz assim, sabia? Aliás, é um pastor conhecido que me falou, rapaz, esse negócio do Instagram, esses dias eu estava com uma pessoa da igreja e eu estava ensinando ele a como encontrar uma pessoa, acho que era uma tag que ele estava querendo seguir. Aí eu fui naquela lupinha do Instagram, tem uma lupa no Instagram, já viu? Que você tem lá o negócio, aí tem uma opção que tem uma lupa. Eu cliquei na lupa. Rapaz, a quantidade de coisas imorais que apareceu na lupa foi um negócio absurdo. Eu falei, mas e aí? Ele falou, não, é que a lupa, ela sugere para o usuário, para o perfil, aquilo que normalmente ele está acostumado a ver. Eu falei, imagina se Jesus apertar a lupa de um povo aí. Caráter limpo. Não tem do que se envergonhar. Eu, como disse, fui criado dentro de um lar pastoral. E eu, quando garoto, meu pai não é um homem de estatura muito alta. Ele deve ter 1,72 m. Eu tenho 1,83 m, então dá aquela diferença. Mas quando eu era garoto, ele era um gigante para mim. Todo pai para um filho pequeno é um gigante. E eu percebia que meu pai sempre andava assim, meu pai, queixo levantado. Um dia eu perguntei para minha mãe, falei, mãe, por que papai anda assim? Aí minha mãe, eu acho que querendo impressionar o filho, e disse assim, é porque seu pai não precisa se envergonhar de nada. Ele pode andar de cabeça erguida. Você já ouviu essa expressão? Ergue a sua cabeça.
Tem gente que tem que andar assim, ó, em alguns lugares. Encontra gente em alguns corredores, tem que fazer assim, ó. É gente de caráter. O que a igreja precisa é de homens e mulheres cheios do Espírito, mas de caráter. De cara, gente de verdade. Caráter. Paulo era um homem de caráter. Um homem de caráter é um homem de opiniões pessoais, mas que tem a mente de Cristo. Paulo escreve aos Coríntios dizendo: eu sou o que sou pela graça, mas eu sou o que sou. Ele chega a ponto de confrontar Cefas. Lembra da história ou não? Lembra-se? Antes dos judeus chegarem, Cefas, Pedro estava com quem? Comendo com os gentios. Aí chegam os judeus de Jerusalém. Aí Pedro dá uma de: Paulo, eu gosto de gente assim, ó. Ô Pedrão, que palhaçada é essa, rapaz? Estava comendo na mesa aqui com todo mundo. Caráter. Caráter. Gente que é de verdade em qualquer lugar. Verdade. Ah, meus irmãos, num movimento como esse que tem chegado ao Brasil, que bom é se poder fluir dele um grupo de homens e mulheres com características inegociáveis, de gente que foi chamada, ungida, separada, cheia do fogo do Espírito e que tem integridade de vida. Eu teria muito mais para falar aqui. Quem sabe numa outra oportunidade eu volto. Mas o que eu quero que você saia daqui hoje de manhã entendendo: lembre-se quem te chamou. Você vai sair daqui no sentido correto do sentimento de dizer: eu não sou qualquer um, Deus me escolheu, Deus me separou, Ele chamou meu nome. Compromisso com o chamado, comprometimento com aquilo que Deus te confiou. Tudo aquilo que te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Faça o seu melhor. É o seu melhor, não é o melhor do outro, é o seu melhor. É o meu melhor. No que depender de mim, eu vou dar o meu tudo todos os dias. Eu vou viver cheio do Espírito. Eu vou viver em pureza, em santidade, com caráter transparente. Porque se Deus levantar um exército de homens e mulheres assim, se prepare, porque a colheita no Brasil será sem precedentes. Deus está à procura de homens e mulheres comprometidos com a sua palavra, com o seu evangelho, cheio do Espírito Santo. E nós vamos sair pelas ruas do Rio, pelo estado do Rio, pelos estados do Brasil e pelas nações do mundo. E nós poderemos mais uma vez cantar o que o velho hino sempre nos ensinou, e os mais velhos da igreja talvez o reconheçam: ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Essa causa é do Senhor. Vamos orar, fique de pé. Eu quero orar com você nessa manhã. Quero interceder pela sua vida. Talvez você tenha chegado aqui com alguns conflitos na sua alma. Eu também tenho os meus de vez em quando. Mas em meio aos meus conflitos eu volto à essência de tudo. Eu volto exatamente a percorrer esse caminho que eu compartilhei com vocês. Eu me lembro de quem me chamou, de quem me separou, de quem me escolheu. Eu me lembro do propósito qual Ele me confiou. Eu me lembro da mensagem que Ele me entregou. E eu vou para a presença dEle e peço: Espírito Santo de Deus, queima mais uma vez no meu coração. Acende a chama.
Quem sabe o que você precisa hoje é dizer: Deus, eu preciso de um fôlego novo, de um vento novo, do teu fogo caindo sobre a minha vida, sobre o meu coração, para que você saia daqui hoje para fazer a obra que o Senhor lhe chamou a fazer. E portanto, eu tenho esse bom hábito, e hoje, como nós estamos aqui na estreia do estado do Rio de Janeiro, sem máscara, acho que é a primeira vez que eu falo para um auditório sem máscara. É uma honra, viu, ver a cara dos irmãos. E é até meio profético, você está de cara limpa, para você ser uma pessoa transparente, não mais máscaras, em nome de Jesus. Mas como nós estamos com essa liberdade, quem sabe você que tantas vezes chama as pessoas para o altar da sua igreja, não hoje é a oportunidade, nessa manhã, de você vir para o altar de uma igreja e dobrar o teu joelho aqui e dizer: Senhor Espírito Santo, me ajuda hoje a sair daqui renovado. Quem sabe o Espírito Santo vai voltar a soprar o seu nome novamente, vai trazer a sua memória aquele dia, aquele chamado. Há um dia, eu me lembro do dia. Talvez numa tarde, numa noite, num culto, numa igreja pequena, num acampamento. Eu fui chamado num acampamento, eu não sei onde foi, mas quem sabe você não precisa vir para esse altar. Como a gente já está sem máscara mesmo, a gente pode ficar perto um do outro. E você vir para um altar como esse e diz: Espírito Santo, faça a minha vida valer a pena, não para agradar os homens, eu quero agradar a Ti, Senhor. Paulo termina a exposição de confrontação com a igreja na Galácia dizendo: se o meu desejo fosse agradar pessoas, eu não teria servido a Cristo. Ajuste o seu coração hoje de manhã. O teu prazer está em fazer a vontade daquele que te chamou. E quem sabe esse prazer está sendo ofuscado pelas pressões do mundo, pela cobrança das pessoas, talvez pela comparação, pela agenda dos outros. Mas hoje eu quero pedir para que você fale com o Espírito Santo. Você se lembre, alguns aqui faz pouco tempo que foram separados para o ministério, outros aqui já fazem tantos anos. Mas eu queria que você se lembrasse como Deus tem sido fiel sobre a sua vida, como Deus tem te ajudado, como Deus tem te sustentado. Ó Espírito Santo, nessa manhã nós rogamos, aqui estamos, nós somos ovelhas do teu aprisco. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o pastor das almas, tu eres o bispo das almas. E aqui, como ovelhas do teu pastoreio, chegamos no teu altar. E mais uma vez pedimos: Senhor, ajuda-nos. Nada podemos fazer sem Ti. Tu és a videira, nós somos apenas ramos. Precisamos nessa manhã pedir para que aquilo que flui de Ti venha sobre a nossa vida, revigorar o nosso coração, refrigerar a nossa alma, trazer, Senhor, sobre o nosso altar fogo novo. Espírito Santo, queima no coração de cada homem e mulher neste altar nesta manhã. Que haja, Senhor, unção fresca, que haja, Senhor, um vento novo soprando sobre cada igreja, sobre cada ministério. Haja um tempo novo, Senhor, nesse tempo de retomada, que, ó Deus, as pessoas ao entrarem nos ambientes aonde o Senhor nos tem plantado, possam encontrar homens e mulheres cheios do Teu Espírito. Quando entrarem e verem um deles por detrás de um púlpito, pregando em algum altar, possam perceber de que não o fazem na força do homem, mas o fazem na autoridade e no poder do Espírito Santo. Senhor, fala ao coração da Tua igreja nesta manhã. Aqui está aqueles que o Senhor tem chamado pelo nome. Traga-nos, Senhor, um compromisso com uma vida de pureza e santidade. Se há alguma coisa em nós que não Te agrada, que não está em conformidade com a Tua palavra para a nossa vida, repetimos a oração do salmista: vê se em mim há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, Senhor. Sonda-nos, conhece-nos, tira de nós pensamentos, intenções,
ações, palavras que não são compatíveis com homens e mulheres de Deus. Produz pureza, Espírito Santo, mais do que poder, queima toda impureza, fogo do Espírito. Produz em nós santidade, produz em nós, Senhor, um estilo de vida que reflete o caráter de Cristo. Que a nossa maneira de falar, de pensar, a maneira como vivemos em casa, como nós cuidamos dos filhos, como nós vivemos a vida comum do lar, seja, Senhor, o nosso maior ministério, para que a Tua igreja floresça e para que o nome de Cristo seja engrandecido e proclamado por entre as nações, para a glória do Teu santo nome. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém, 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 amém e amém. Louvado seja o nome